Shalom, queridos, tudo bem com vocês? Que a paz do nosso Deus vá de encontro com você, com toda a sua família, guardando e protegendo cada um de vocês de todo mal. Amém? Nosso Deus traz à existência aquilo que nós nem imaginamos. Eu estava passando na rua, gente, muito tempo que eu não vejo uma cabra, sério. Eu só via cabra lá na minha cidade, né, que eu sou paraibana. E não é nem a cidade em si, era mais nos sítios, as pessoas que, né, cuidam, tem animais. E interessante, aí eu falei, nossa Senhor, quanto tempo que eu não vejo, entendeu? Aí eu falei assim, filho, tá vendo? Isso é uma cabra que eu nunca vi, só lá onde eu morava. Porque para ele é difícil um dia ele ver só se ele fosse para lá. Então aqui eu falei, filho, ó, tá vendo? Então interessante, né? Quando a gente pensa que não, acontece. O homem cria, né? Ali do lado. Falei, nossa. Aí me veio a palavra de Deus aqui em Romanos 4, que fala do nosso patriarca Abraão. Versículo 17, como está escrito, por pai de muitas nações te constituí, perante aquele que no qual creio, a saber Deus, que vivifica os mortos e chama a existente as coisas que não são como se já fosse. Abraão é um exemplo de fé. Abraão, ele é aquele que nos mostra que mesmo com pequena força que nós não temos, a gente acha que a gente não vai conseguir chegar lá, a gente consegue, se a gente crer. Um homem que tinha uma vida estável, estava tudo bem, e Deus o chama para ir para um lugar que ele nunca pisou seus pés. E ele creu e ele obedeceu à voz de Deus. Um homem que por tamanha fé, ele acreditou tão grande naquilo que Deus lhe falara, que ele vivenciou a fé com ação, né? Ele teve diligência, sabedoria, né? Foi um homem que usou de tamanha, né, sabedoria aquilo que Deus havia lhe dado. A gente vai ver nos outros versículos que ele, né, obedeceu tremendamente a ordem do Senhor. Ele soube usar as armas que Deus lhe deu. Talvez você hoje está num estado que está tudo bem, né, aparentemente, na sua vida. Mas sabe aquele momento em que você pode até ter tudo, né, entre aspas falando, mas é como que lhe faltasse algo. Porque muitas vezes umas pessoas têm pouco, mas elas é feliz. E mesmo assim, ainda não está totalmente da forma como ela imaginara, ou às vezes ela está satisfeita. Mas como o nosso Deus, ele é um Deus de abundância, um Deus de um tudo, ele jamais, ele deseja que um filho ou uma filha dele passe por necessidades. A gente vê muito essas pregações de promessas que vai acontecer, que isso e isso, e tarará, tarará, e as pessoas, elas
se apegam muito às palavras faladas, né, de um humano comum, simples humano. Mas elas não entendem o seguinte: Deus pode até usar a boca dessa pessoa, mas a crença e a determinação de receber e tomar posse vai depender de você. Porque Deus não quer ver um filho ou uma filha dele estagnado, vivendo numa vida, né, prosmíscua, né, de necessidade. Porque a pessoa lá, ela tá andando bem, né, um casarão, em carros, né, bem financeiramente, e você que faz tanto pela obra de Deus, às vezes é um filho obediente, um filho que faz renúncia, você está vivendo lá de qualquer maneira. Não é meio estranho isso? Então a fé, ela não deve ser apenas falada, mas ela deve ser também, sabe, reativa àquilo que você escuta, aquilo que você acredita. Então, a história de Abraão nos mostra que, independente do status que você viva, atual, o status, a vida que você leva, também, Deus ele pode te abençoar ainda mais. Mas a questão né, os meus limites, o que eu posso fazer como filha do Senhor, em gratidão ao Senhor. O que é mais importante na minha vida? Porque muitas vezes você pode estar bem financeiramente. Eu não sei se vocês vão entender o que eu estou querendo aqui passar e o que eu estou sentindo. Mas o que lhe falta de verdade é a tua comunhão. Uma vida de verdade com Deus, íntegra, em obediência. Porque bem que muitas vezes você tem tudo isso, sim, às vezes por herança familiar, às vezes por esforços meus seus que você batalhou muito para ter. Mas o que isso faz de você? Porque sabe que eu entendi e aprendi muito que ao longo da vida, vendo situações, atitudes de algumas pessoas, que o caráter da pessoa, ela é tão importante que muitas vezes você acha que uma pessoa ignorante, uma pessoa preconceituosa, é a pessoa que tem fins, que tem bens, uma pessoa, sabe, egoísta. E não é bem assim. Às vezes tem pessoas que elas vivem, né, de uma maneira bem financeiramente bem estável do que você, mas é uma pessoa humilde. É uma pessoa que sabe se colocar no lugar do outro. E muitas vezes ela nem demonstra que ela tem aquela vida. É uma pessoa que tem uma vida simples, ela encara a vida de uma maneira tão leve, tão suave, e ela torna as coisas na maior simplicidade, como que tem que ser e como aquilo faz ela bem, feliz. Já pessoas às vezes que não tem nada, são pessoas medíocres, invejosas, preconceituosas, que não sabem se colocar no lugar do outro, sabe? É o tempo todo atacando com palavras, querendo derrubar o outro, ultrapassar o outro. Geralmente esses trapassos vêm de pessoas assim, que não consegue fazer por si mesmo e aí quer puxar o tapete do outro. Então, quando eu estava meditando nessa palavra de Abraão, aqui que Deus fala sobre a fé dele, me veio à memória, sabe, que talvez você esteja esperando, né, um sinal da parte de Deus, algo acontecer. E
isso vai depender de quão tamanha é a sua fé. Ela pode estar fraca, pode estar pequena, mas a questão é: você crê? Você vai quando Deus falar para você ir? Entendeu? Você está disposto a abrir mão de algo para agradar a Deus? Entende? Porque tudo é possível para quem crê. Não importa o tamanho do seu sonho. Tudo é possível. E assim como Deus prometeu para aquele homem, que mesmo ele largando a vida dele boa que ele tinha, nada daquilo ali ia ser tão grande quanto aquilo a qual Deus ele integrar. E ele vai num lugar onde que ele nunca nem pisou os pés, pela voz guiada por Deus. Deus tornou ele pai de uma grande nação. E até hoje, né, alguns de nós somos descendentes dele. Sabia? O nome dele é falado até hoje, pelas maravilhas que Deus fez na vida daquele homem. Entende? Então, eu quero algo, eu sonho com algo, mas muitas vezes, para que este algo, esse milagre venha se concretizar na minha vida, na sua vida, Deus, ele faz um teste muitas vezes com você. E ele deseja que você, entende? Venha até ele com teu coração humilde, com sinceridade. Sabe como eu me fico muito encantada com a humildade de Davi em suas orações lá no livro de Salmos? Porque ele o tempo todo, ele entende as suas fraquezas, ele entende que o limite que ele podia, passando dali, ele não conseguia. É muito importante você ser sincero ao Senhor. Aquela tua oração simples: Pai, é isso. É dessa forma que Ele quer. Entende? Deus está paramentando aqui. E eu não sei o que você tem pedido, qual é esse teu impossível. E a tua fé em crer nesse determinado algo, é ela que vai fazer você ver com os teus olhos o que Deus pode fazer. Porque não tem coisa mais triste, queridos, do que você ter tudo o que você imagina, ou às vezes você até pode ser que você não tenha, mas se você não tem a convicção e não tem a certeza de que Deus, Ele é poderoso e que Ele e que Ele está do seu lado, você não tem nada nesta vida. Você pode até adquirir, sim, porque graças aos esforços que você vai ter, mas a mão de Deus vai te ajudar, por mais que você não veja Ele ali te empurrando, te dando forças para caminhar todos os dias. Mas se você não tem essa convicção de que Ele é e que Ele está do teu lado, nada disso adianta.
Você sempre será assim. Dessa forma que você é. Você vai continuar vazio, não das coisas materiais, do externo, mas vazio dele. Porque não adianta você buscar falar com ele só quando as coisas estão ruins. Você tem que entender que ele é a pessoa mais importante da sua vida nesse exato momento de agora. Entende? E aonde você estiver, aonde você for, aonde você colocar os teus pés, tudo dará certo. Porque você já é uma abençoada, abençoada por Ele. Pode ter levantes, pode ter o que tiver. Deus, Ele está com você. Agora, se você não entende isso, você vai adquirir o que for, fazer o que for. Mas você vai continuar estagnado, vazio por dentro. Entendeu? Faça a diferença. Porque através da vida de Abraão, todos os seus ascendentes também, seus filhos, Isaac, seus netos, todos eles foram prósperos, assim como Deus falou, porque eles tinham uma origem, eles tinham uma certeza que Deus era na vida deles. Entendeu? Então é isso. Que Deus abençoe a sua vida. Deus, Ele torna, sim, a existência aquilo que é impossível para mim e para você. Mas basta você crer. Amém?